Recente que está presente em nosso cotidiano, seja ela na escala pela qual é realizada ou na importância a ela concedida. Podemos dizer que houve grandes marcos na evolução da propaganda. O principal marco foi através da propagação da fé, através da Igreja Católica. Já o segundo grande marco foi nas duas grandes guerras mundiais, onde as propagandas eram utilizadas intensamente como forma de manipulação de opinião pública na construção da imagem do inimigo e no fortalecimento das ideologias. Porém, podemos determinar que foi um dos grandes avanços da comunicação, principalmente nos meios eletrônicos, na década de 50. A publicidade e a propaganda, embora apresentem objetivos diferentes, elas têm uma ligação, porque apresentam pontos comuns, seja ela por meio de técnicas ou aos veículos que se utilizam. A propaganda, ela é a difusão das ideias, mas sem finalidade comercial. Já a publicidade é decorrência e também persuasiva, ou seja, é bem caracterizado com uma finalidade mais comercial. O objetivo primordial da publicidade passou a ser o atual, que é despertar no consumidor o desejo de possuir aquele produto e a compra desse produto e também aumentar o prestígio da empresa. Em outras palavras, a publicidade tem como finalidade a venda, a obtenção de lucros por meio de anúncios pagos e comerciais. Antigas estratégias de vendas tinham como principal alvo as mães e tinham como objetivo convencê-las que os seus filhos precisavam daquele produto exibido naquele anúncio. Só que com o passar do tempo, houve mudanças de estratégias e a publicidade ela começou a ser direcionada para o público infantil. E através de esforços profissionais e de atrativos, eles tentavam seduzir o consumidor infantil. E começaram a utilizar o poder da persuasão na obtenção de reconhecimento do produto junto ao universo infantil, tendo como intermediação brinquedos, personagens infantis e marcas, tendo como principal objetivo persuadir a criança a consumir aquele produto ou serviço. Diante disso, o público infantil tornou-se um amplo mercado consumidor, fazendo com que a publicidade lhe fosse direcionada para ser bastante lucrativa. E quando observamos as crianças como consumidores, é possível notar duas tendências. A primeira tendência é a renda discricionária da criança e o poder de influência que ela tem na hora das compras dos pais. E a segunda tendência é o aumento dos números de canais e tecnologias que cresceram nos espaços de mídias para crianças e produtos infantis. E nos últimos anos, com o desenvolvimento das tecnologias, houve um aumento muito grande de acesso de crianças nesse ambiente online. Como consequência disso, também houve um aumento de horas gastas na internet por esse público. Diante desse novo ambiente, as empresas visualizaram um novo espaço propício para alcançarem as crianças, até porque o público infantil ainda é considerado um dos grandes mercados de consumidores. A propaganda brasileira é considerada uma das mais relevantes no cenário mundial e no mercado publicitário. Antigamente, poderíamos destacar a televisão como o maior meio de comunicação e de propagação das propagandas. Atualmente, as mídias digitais ocuparam esse espaço e tornaram da internet o maior meio de comunicação e de transmissão das propagandas. Após toda a mudança no cenário da publicidade e propaganda, as telas dos smartphones, tablets e computadores tornaram-se os maiores aliados para a divulgação de produtos e serviços. Enfatizando principalmente as propagandas direcionadas ao público infantil, notamos que até mesmo as plataformas digitais direcionadas especificamente a esse público
estão cheias de propagandas, como é o caso do YouTube Kids. É uma plataforma inteiramente direcionada ao público infantil, mas que ainda assim existe a propaganda lá entre um vídeo ou outro, um anúncio, ou até mesmo o caso dos vídeos dos próprios youtubers kids, de crianças ou dos pais, como existe também, o caso do unbox, que é um meio de mostrar primeiras impressões desse produto ou de um produto já existente numa versão nova, o que é um tipo de propaganda velada e que até mesmo os pais não percebem isso, porque acham que é só um meio de distração. No Brasil, temos canais que fazem isso. Vou citar alguns dos mais famosos, é o caso do Lucas Neto, que faz unboxing dos próprios produtos, né? Ele em si já é uma propaganda. Lucas Rangel, que já é um adulto, tem um público diferente, mas que mesmo assim traz diversas vezes brinquedos para fazer essas primeiras impressões. Brancoala, que é um canal direcionado realmente ao público infantil. E até mesmo o Felipe Neto, que se você pesquisar ainda sim tem alguns vídeos desse unboxing, até mesmo de brinquedos, tudo direcionado ao público infantil. Além do YouTube Kids, também vale ressaltar a Netflix. Ela também tem várias opções para o público infantil e ainda tem uma ferramenta que ajuda na mediação parental. Essa ferramenta oferece aos pais a opção de bloquear filmes e séries que eles não queiram que os filhos assistam e também de acordo com a faixa etária, podendo assim o filho só assistir com a permissão dele, de acordo com a senha que ele colocar. E também vale ressaltar o ponto-chave da nossa pesquisa. A Netflix não oferece as propagandas, como é o caso do YouTube, que entre um vídeo e outro ainda sim tem um anúncio. A Netflix não oferece isso, nem entre um episódio ou outro, nem muito menos nas suas produções, tornando assim a plataforma uma das mais utilizadas pelos pais. Para a doutora Carol Lopes, escritora do blog Infância e Parentalidade, as crianças só devem ter acesso àquilo que os pais lhe dão acesso. Além disso, ela ressalta que mais importante que o tempo de tela que a criança tem é o controle do que é acessado e de como a criança lida com esses assuntos. Ela também destaca que a maior influência para as crianças são os pais, então eles que devem mostrar o que deve ser acessado, da forma que deve ser acessado e influenciar a criança a ter um senso crítico em relação às propagandas. A publicidade e a propaganda são capazes de mudar costumes em uma sociedade. As crianças, por estarem em fase de crescimento, são mais vulneráveis às mídias. Portanto, é necessário que, além da mediação parental, algumas leis sejam colocadas em prática. Além das leis que estão na Constituição Federal Brasileira, que garante à criança e ao adolescente seus direitos, vale ressaltar a seção 11 do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Algumas das normas que estão na seção 11 nos diz o seguinte: os anúncios devem refletir cuidados especiais em relação à segurança e às boas maneiras. Os anúncios não podem desmerecer valores sociais positivos. Também não podem associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua condição, sejam ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis. Os anúncios não podem impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, na sua falta, inferioridade. Os anúncios também não podem provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis ou molestar terceiros com o propósito de impedir o consumismo. Além de todas essas normas ditas e outras mais, em 2013 o CONAR decidiu proibir o merchandising em propagandas infantis. Para muitos especialistas, proibir a propaganda não vai livrar as crianças da influência da mídia, mas educá-las é mais eficiente do que isolá-las. A chamada mediação parental é a forma como os pais responsáveis gerenciam a relação que os seus filhos estabelecem com o mundo através da tecnologia, por meio de regras, restrições, orientações e supervisão. A Convenção dos Direitos da Criança, ONU-UNICEF, afirma um ser de responsabilidade parental instruir, assistir, orientar e monitorar crianças e adolescentes com relação ao uso da internet, quer a utilizem em casa, nas escolas,
na casa de amigos, em lan houses ou em outros lugares para qualquer finalidade, até que atinjam minimamente a maioridade civil aos 18 anos de idade. Bom, como a mediação ela envolve muitas questões, ela acaba acontecendo de diferentes formas. Eu separei 3 definições aqui. Mediação ativa, que é por meio do qual os pais conversam e orientam e discutem sobre o que as crianças veem e fazem na internet. A mediação restritiva, né, quando os pais criam regras para o uso da internet por seus filhos, como limite de tempo e o que pode ser assistido, mas sem diálogo. Uso acompanhado, quando os pais estão presentes, observando enquanto os filhos realizam atividades na internet, mas também não dialogam com eles. Dentro dessas possibilidades, os pais que orientam sobre quais os melhores comportamentos em relação ao uso da tecnologia incentivam que os seus filhos utilizem em todo o seu potencial de informação, comunicação e entretenimento saudável. Assim, é ideal que as formas de mediação elas tenham, né, um bom equilíbrio e venham acompanhadas do diálogo. Porém, um outro ponto também a se refletir é que não disponibilizar ou regular essa exposição de telas, né, por crianças pequenas pode não ser uma opção para todas as pessoas. Então, é preciso entender as múltiplas realidades sociais e culturais e as necessidades de pensar políticas públicas que contemplem a primeira infância, né, e a criança pequena de forma integral. Além disso, se já era motivo de preocupação, né, e de dificuldade de realizar essa mediação parental antes da pandemia, agora com a Covid-19, esses cuidados, né, para evitar a superexposição de crianças e adolescentes às telas, eles ganharam ainda maiores destaques. E a gente sabe, né, que nessa pandemia, uma forma que a gente encontrou para se aproximar das pessoas, para assistir aula, para trabalhar, né, até mesmo as crianças tendo que assistir aula pela internet, foram as telas, né? Diante dessa realidade, né, e reconhecendo a importância, a necessidade e o aumento de uso das telas nesse momento, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela atualizou suas recomendações em maio do ano passado, né, mas ressaltando que pais e cuidadores se esforcem para reservar o tempo das crianças para a saúde, mantendo os horários de sono e das refeições, para o relacionamento afetivo familiar que vá além dos eletrônicos, né, com cuidados redobrados, né, com a segurança e a privacidade online e um tempo para a família conhecer, brincar e criar novas formas de interação e afeto. Bom, também no ano passado, né, a Unicef, o órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU, para a Infância, publicou em abril, né, publicou um artigo sobre como repensar o tempo de tela em tempos de Covid-19, levantando a questão, como as crianças e famílias podem aproveitar ao máximo a crescente dependência das telas, que estão ajudando a manter um senso de normalidade durante a quarentena e, ao mesmo tempo, encontrar um equilíbrio com outras atividades importantes. Bom, o primeiro ponto do texto, né, diz que, na maioria dos casos, evidências robustas recentes indicam que é relativamente pequeno o impacto do uso das telas na saúde mental e no bem-estar infantil, e que outros fatores, como o apoio dos pais, as relações familiares e as experiências adversas na infância, são muito mais impactantes do que o tempo na tela. Essa conclusão, né, foi que se deve prestar menos atenção ao tempo de uso e mais ao que as crianças fazem online, com quais conteúdos elas se deparam e que redes de apoio elas encontram fora das telas, né? Essa linha de pensamento ela se parece também com a pediatra americana Jane Hadesky. Ela é pesquisadora de tecnologia e desenvolvimento infantil na Escola de Medicina da Universidade de Michigan, que durante o seminário virtual, né, Covid-19, Tempo de Tela e o Cérebro de Desenvolvimento, realizado pela Academia de Ciências de Nova York em 30 de julho, ela sugeriu que deve-se pensar mais nos processos cruciais para as crianças, né, na interação entre pais e filhos, na regulação emocional e fisiológica de sono, né, capacidade de focar, na capacidade de autonomia e no conteúdo consumido online do que exatamente no tempo de tela, né? Mais uma vez, volta essa questão muito forte da necessidade da mediação parental, né? E como isso vai acontecer. Bom, por outro lado, né, nós também temos um outro estudo, né, um estudo indiano, né, que fala que cerca de 65% dos pequenos estão viciados em dispositivos e são incapazes de manter a distância deles, mesmo que por 30 minutos. As crianças, elas estão chorando, expressando raiva e não ouvindo os pais quando solicitadas a parar de usá-los. A pesquisa de amostra, ela foi realizada por médicos do Hospital J.K. Loni, em Jaipur, na Índia, com 203 crianças, 55% meninos e 45% meninas. Os dados para o estudo, eles foram coletados em plataformas eletrônicas e mídias sociais e os pesquisadores enviaram questionários para os pais de várias idades, né, um pouco parecido com o que a gente fez também.
O objetivo foi estudar o impacto da quarentena na saúde das crianças, né? E segundo os pesquisadores, quase todas as crianças tiveram um aumento de tempo de tela de 2 a 3 vezes mais e uma redução na atividade física, entre outras problemáticas que impactaram e impactam na saúde mental, emocional, comportamental e fisiológica dessas crianças. Após os conceitos apresentados, analisou-se dados sobre a relação das crianças com as telas. Porém, por conta das evoluções constantes de novas tecnologias e sob a atual situação vivida globalmente, percebeu-se que estes dados de pesquisas antigas poderiam estar desatualizados. Diante disto, baseada no estudo realizado pela pesquisadora Michele Marques Pereira, no artigo Percepções sobre os desenhos animados na primeira infância e a mediação parental, foi desenvolvida uma pesquisa que analisou a mediação parental e o comportamento de 40 crianças na faixa etária entre 4 e 8 anos. Esta nova análise foi destinada a investigar principalmente o impacto das propagandas infantis e entender como os pais enxergam essa situação. Os responsáveis responderam um formulário online com 30 questões, desde escolaridade, renda familiar, formação acadêmica, até a relação da criança com a tela e as propagandas e sobre a opinião dos pais diante disso. Os participantes eram majoritariamente da região Nordeste, 17 da Paraíba, 8 de Pernambuco e 4 da Bahia, e alguns do Sudeste, 10 de São Paulo e 1 do Rio de Janeiro, a maioria em zona urbana. Dentre eles, 37 mulheres responderam à pesquisa como responsáveis pela criança, entre mães, irmãs e tias, porém apenas 3 homens, ambos pais. Todas as crianças têm acesso às telas, seja através de smartphones ou da televisão. Apesar da diferença de classes sociais dessas famílias, em maioria classe E e D, e das condições empregatícias, com 12 responsáveis desempregados. Sobre as crianças, são 26 meninas e 14 meninos, sendo distribuídos entre as faixas etárias apresentadas neste gráfico. Dentre todas, apenas 4 ainda não frequentam nenhum tipo de escola ou creche. Em relação ao uso das telas, foi primeiramente questionado o conhecimento dos pais sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, e algumas questões relacionadas a estas orientações. 50% dos pais alegaram conhecer as recomendações, porém, nas respostas seguintes, demonstravam não segui-las. 13 crianças não têm regulamentação de horário para o uso das telas e 24 delas usam as telas durante as refeições. Apesar disso, mesmo com 17 responsáveis ausentes em seus horários de trabalho integral ou parcial, 97,5% das crianças são acompanhadas durante os momentos que estão ante as telas, mesmo que relativamente. Aprofundando essa análise sobre as plataformas mais utilizadas pelas crianças para assistir os conteúdos, deu-se de acordo com este gráfico. Nota-se que a Netflix e YouTube Kids são as plataformas mais manuseadas pelos estudados, ganhando até de programas televisivos. Isso tem-se pela facilidade de selecionar conteúdos que agradem a criança e que os pais considerem mais adequados. A maioria das plataformas citadas, principalmente as online, oferecem configurações próprias de controle parental, oferecendo funções para o bloqueio de conteúdos, monitoramento, seleção da faixa etária e etc. Dentre os responsáveis, 30 deles têm conhecimento dessas configurações e 23 utilizam esses meios para mediação. Após apresentar o conceito de propaganda infantil, investigou-se a posição dos responsáveis diante disso. Muitos deles discorreram acerca dos malefícios gerados por esse tipo de publicidade. Entretanto, alguns disseram achar normal. Destaca-se comentários dos pais sobre propagandas violentas, tendenciosas, maliciosas e que estimulam o consumismo através de persuasão. Em contraponto, a minoria diz ser divulgações inofensivas e já esperadas para a plataforma. 90%
acredita que a publicidade infantil pode gerar hábitos consumistas nas crianças, porém, 27,5% da totalidade não se preocupa com as propagandas infantis. Ao analisar a postura das crianças, constatou-se que mais de 90% delas já apresentou interesse e solicitou aos responsáveis o produto que estava sendo sugerido pela propaganda, como vê-se nesse gráfico. E isso se concretiza quando quase metade dessas crianças já chegaram a fazer pesquisas à procura de produtos. Sobre o ato das compras, 13 responsáveis relatam que as crianças não influenciam em suas compras, e os demais dizem que sim ou às vezes, sempre relatando que isso se dá por conta das publicidades voltadas para o público infantil. Sobre os brinquedos, 18 compram de acordo com o desejo da criança, e não aquilo que eles, responsáveis, determinam o mais adequado para o desenvolvimento e a sua criatividade. Por conta da influência gerada nas famílias, 60% dos responsáveis já precisou fazer interferência no momento em que a criança estava assistindo alguma publicidade por achar inadequada. Finalizando, o principal questionamento foi sobre o que os pais achavam que seria interessante para ajudá-los na mediação parental. Alguns destacaram que questões legislativas seriam úteis. Proibição de anúncios por meio de legislação. Regulamentação governamental foram exemplos. Já outros investiram que ferramentas de controle nos aplicativos para restringir as propagandas seria outro caminho. Configurações que de fato funcionem nas plataformas de acordo com a configuração do perfil da criança. Configurações para tentar fazer o acompanhamento do que se é assistido. Outros ainda destacam que os meios apresentados para mediação não são de amplo conhecimento e que precisam de mais divulgação para que os pais possam utilizá-los. Campanhas nos canais abertos e nas plataformas digitais que tenham como intuito orientar as famílias sobre o uso das telas pelas crianças. Divulgações de dicas em redes sociais, que fosse mais específico e de forma mais acessível. Além dessas ideias, ainda foram sugeridas avaliações das faixas etárias nos conteúdos, ferramentas para restringir o tempo de uso, e os mais rígidos propuseram a exclusão de certos conteúdos e o banimento de quaisquer propagandas. Ainda houveram aqueles que discorreram sobre as dificuldades encontradas diante da pandemia, que os impossibilitaram de fazer a mediação por diferentes fatores, seja por trabalharem mais e não poderem acompanhar os usos da criança, ou pelas crianças estarem eventualmente mais expostas às telas por conta das aulas online. Esses reconheciam que o acompanhamento integral dos adultos seria a chave para a melhor relação das crianças com as propagandas. Com isso, pode-se dizer que a maioria dos responsáveis tem consciência dos prejuízos causados pelas propagandas infantis e da importância da mediação parental. Porém, muitos deles não possuem disposição ou tempo suficiente para acompanharem os conteúdos assistidos pelas crianças, que acabam expostas às propagandas. Dessa forma, eles procuram por legislações ou ferramentas que possam fazer essa mediação no seu lugar, fazendo com que eles se sintam mais confortáveis e confiem no que as crianças estão consumindo. Sobre as ferramentas que já existem, é necessário que elas sejam mais visíveis, intuitivas e úteis para que elas realmente ajudem. Dessa forma, seria facilitada a mediação parental e descarregada essa responsabilidade só dos pais em se preocupar com o que é exibido para as crianças. Bom, nessa perspectiva, da educação com e para a comunicação, é possível observar questões na relação entre o audiovisual e a infância, como, por exemplo, os fluxos comunicacionais e o ecossistema comunicativo, os processos de aprendizagens e experiência artística, cultural e estética propiciadas ou despertadas pelas obras audiovisuais, a leitura crítica de conteúdo audiovisual, a recepção da criança telespectadora, as questões de mediação interna da criança com a obra audiovisual, de mediação parental, das relações das famílias e cuidadores na mediação de obras audiovisuais na infância e de mediação social, como as regulações e supervisão de conteúdo audiovisual e publicitário para a criança.